E desde já, queremos agradecer mais uma vez o professor Luiz Donizete Campassi. Bom dia, professor. Bom dia, Tony. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia a todos. Professor, e sobre esse tema, temos muito a explanar hoje? Bom, é um tema muito vasto, Com muito certeza. atual. E muito praticante, né? É prático e é indispensável, como nós já falamos, inclusive, em outras ocasiões, da necessidade de as pessoas se manterem em constante aprendizagem, quer seja empregado, quer seja empregador, dono do seu próprio negócio, seja prestador de serviço, seja autônomo. Então, como o mundo muda a cada milésimo de segundo, as pessoas, né, nós, portanto, precisamos também estar mudando para nos adaptar às novas realidades, para nos aproveitar de novas oportunidades que surgem, assim como para nos proteger de novas ameaças. Professor, antes do senhor continuar, para que possamos deixar bem claro aí para os nossos ouvintes, o senhor pode dar exemplos, então, sobre cada um desses 3 tipos de competências? Eu afirmei que as competências técnicas, como vocês já colocaram na abertura, aquelas competências que são detectadas pelo próprio currículo da pessoa, que são as competências adquiridas nos cursos, nos estágios, nas experiências profissionais, elas continuam extremamente necessárias. Só que as competências comportamentais, elas se tornaram ainda mais importantes. Não que as competências técnicas sejam desnecessárias, mas as competências comportamentais, elas atingiram a um grau assim de exigência, um grau de importância ainda maior do que as competências técnicas. E essas competências comportamentais, nós dissemos que elas podem ser classificadas em 3 grupos. As competências intrapessoais, portanto aquela de dentro da própria pessoa, né? As competências interpessoais, portanto em grupo, né? E as competências interartificiais. E dando uns exemplos então de cada uma, nós podemos afirmar, nesse primeiro grupo aí de competências intrapessoais, o autoconhecimento, né? Então, quanto mais a pessoa tiver autoconhecimento, mais a pessoa se fortalece para conseguir os seus objetivos. Inteligência emocional uma competência extremamente atual, extremamente importante, desenvolver a inteligência emocional. A resiliência, né, é uma outra competência intrapessoal. A antifragilidade ou antifrágil. A criatividade, que até pretendemos trabalhar aqui na próxima sexta-feira. A capacidade de se adaptar às mudanças. Essas são as principais competências no campo aí das competências intrapessoais. E, passando então para o segundo grupo, nas competências interpessoais, aquelas competências que o profissional exerce junto a outras pessoas, nós podemos destacar a liderança, ou seja, desenvolver a sua liderança, o trabalho em equipe, conquistar e manter a confiança das outras pessoas, ou seja, a pessoa tem que se manter confiável perante as outras pessoas. Uma outra competência fundamental humana é saber ouvir as outras pessoas, mas não escutar, ouvir na essência. Também nas competências interpessoais, nós podemos citar de muita importância a negociação, as habilidades em negociar. E quando a gente fala em negociação, não é só negociar com o cliente, com o fornecedor. Nós vivemos negociando o dia inteiro na nossa casa também, né? Com nossa esposa, maridos, filhos. Então, é ter essa habilidade de negociação. E, por fim, nesse grupo das competências interartificiais, é a pessoa
aprender a interagir com as máquinas inteligentes, aprender a interagir com a inteligência artificial. Não correr das máquinas inteligentes, mas sim aprender a entregar para as máquinas, receber das máquinas e portanto, interagir. Ok? Então, acho que esses são os principais exemplos, né? E hoje, né, dando sequência aí, nós queremos ressaltar especificamente duas dessas competências intrapessoais. Nós queremos destacar aqui, de uma forma bem resumida, a competência de resiliência e a competência de antifragilidade. Professor, resiliência é uma palavra que constantemente estamos vendo em discursos, em conversas, em debates. Então essa palavra veio muito à tona nos últimos tempos. Como o senhor pode esclarecer do que se trata essa competência, essa habilidade, resiliência? Muito bem. É natural, é comum, é frequente nós encontrarmos adversidades na nossa caminhada. Muitas vezes por um erro nosso, muitas vezes por uma injustiça de outras pessoas, outras vezes por ingratidão, outras vezes por falta de reconhecimento. Vamos chamar isso daí de um baque, de um abalo, né? Então, quando a pessoa recebe um abalo e ele desanima, diminui a sua energia, diminui o seu entusiasmo, isso é falta de resiliência. Quando a pessoa sofre esse abalo e imediatamente volta ao seu estado anterior, ao seu estado de ânimo, ao seu estado de energia, seu estado de busca, ele é resiliente. Então, quanto menos tempo ele demorar para voltar ao estado anterior, é uma pessoa resiliente, né? Fazendo assim uma analogia, uma varinha de marmelo, por exemplo, né? Se você dobrar a varinha, ela verga completamente. Se você soltar, essa varinha volta imediatamente a se tornar reta, né? Por quê? Porque ela é resiliente. Vamos dar um outro exemplo. Essa bolinha de jogo de tênis. Se a gente prestar atenção, quando o jogador dá uma raquetada bem forte mesmo, que é o que acontece, se a gente prestar atenção e ainda se tivermos alguma câmera lenta que mostre, nós percebemos que a bolinha, quando ela toma a raquetada, ela deixa de ser uma bolinha e passa a ser uma amassada, né? Mas como a bolinha de tênis, ela é um material resiliente, imediatamente ela volta a ser uma bolinha. Então isso é resiliente. Aliás, essa habilidade de resiliência, essa competência resiliência, ela vem da física, vem dos materiais, ok? Professor, o professor fez uma analogia com a varinha de marmelo, certo? Ok. Essa varinha, ela também ela é flexível. Sim. Né, por motivo dela voltar ao seu estado anterior, normal, né? Que ela fica ali. Certo. Atualmente, com todas essas dificuldades que nós estamos vivendo aí, né, praticamente todo mundo, nós tivemos que ser resilientes e também antifrágil, como acredito, uma varinha de marmelo, né? E a antifragilidade é uma palavra nova, né? Que sinceramente, muita gente talvez nem tenha ouvido ainda falar. Poderia falar a respeito dela também? Sim, sim. Essa competência antifragilidade ou antifrágil é um dos mais novos conceitos que está sendo aplicado na área de gestão das empresas, gestão de pessoas, né? Mas serve para nós na parte pessoal também, né? Em todos os campos da vida.
E foi em 2012, foi feita uma pesquisa por um libanês naturalizado americano e lançou aí uns livros, e agora está sendo utilizado esse conceito de antifrágil para a formação, para o desenvolvimento dos profissionais. Para todos os profissionais, todos os tipos de profissionais, em especial nesses programas de desenvolvimento de lideranças, de executivos, né? E o que é o antifrágil? Bom, antifrágil é o contrário de frágil, né? Então, frágil é aquele que quebra, aquele que se destrói, né? O antifrágil, ele é um aprofundamento do conceito da resiliência. Ou seja, o resiliente, ele sofre o abalo e volta ao seu estado anterior. O antifrágil, ele não só volta ao estado anterior, como ele volta melhor do que ele era antes. Por quê? Essencialmente, é o seguinte: o antifrágil, ele aprende com o abalo que ele teve. Ele aprende com a pancada que teve. Então, o antifrágil, ele sabe que é inevitável viver com incertezas, inevitável viver com ambiguidades e até com o caos. Só que ele não é preocupado em se livrar dessas situações adversas, e sim ele aprender com essas situações adversas. E ele volta então para um estado melhor do que ele entrou, né? Então, tem um problema, mas ele volta melhor. Aliás, pois não. Ele volta nesse estado em que ele estava, nesse estágio em que ele estava, mesmo ele não voltando na situação que ele se encontrava. Ele volta melhor ainda da situação. Eu digo assim, ele acrescenta o aprendizado do problema que ele tem. Eu digo assim, porque hoje em dia nós vemos aí tantas pessoas, né, sofrendo, né, com percas de trabalho, percas das suas empresas, e de repente ela tem que voltar resiliente e antifrágil, naquele estágio em que ela analisa a situação anterior e fala, poxa, né, a vida que eu tinha, e hoje eu tenho que recomeçar com todas essas características, né? Exatamente. Até nós falamos na sexta-feira passada sobre a zona de conforto, né? Exato. Uhum. E até vocês citaram sobre o momento de crise, né? Citaram também esse momento da pandemia. Então, quando vem a crise, nós falamos lá, né? A crise é um despertar para sair da zona de conforto. Bom, então hoje nós podemos confirmar isso. Por quê? Porque tem muita gente, muitas empresas que estão perdendo com a pandemia. Perderam milhões, não sei, de empresas, fecharam as portas. Só que tem algumas empresas, ao contrário, elas vão sair da pandemia melhor do que elas entraram, tanto empresas como pessoas. Então elas viviam em uma situação, vamos chamar assim, de normalidade, veio a pandemia, além de ela não fechar as portas, além de a pessoa não sucumbir, né? Eles aprenderam com a pandemia formas novas de viver, formas novas de produzir, de vender, de receber, de entregar os serviços, e está melhor, está ganhando mais do que ganhava antes da pandemia. Então esses seriam exemplos de resiliência e antifragilidade, né? Exatamente, exatamente. Então a resiliência é quando ele volta ao estado anterior. E antifragilidade é quando ele volta melhor do que ele entrou. Por quê? Porque ele aprendeu. Então as pessoas, e até usando o Tony deu exemplo aqui outras semanas, do home office, né? Exato. Então, o mundo já vinha caminhando para um processo de digitalização. Ele vinha caminhando numa velocidade... A passo de tartarugas. Não, acho que eu diria até mais forte, né? Só que com a pandemia houve uma aceleração
para o mundo digital. Houve uma aceleração, ok? Ok. Então, a pandemia fez com que essas pessoas aprendessem mais rapidamente, né, do que ela antes estava no ritmo anterior, Correto. ok? Professor, agora com essas duas competências, resiliência e a antifragilidade, são fundamentais para o desenvolvimento pessoal ou para o desenvolvimento profissional? Para os dois. Pros Pros dois. dois. Na família, no relacionamento amoroso, né? Por quê? Porque faz parte do ser humano viver em sociedade, né? Ou seja, o ser humano é gregário. O que é gregário? Ele vive junto com os seus semelhantes. É impossível uma pessoa nascer e viver de forma isolada. E ao viver junto com as demais pessoas, que é hiper positivo, necessário, sadio, mas ocorrem divergências, o que também é salutar. Não estou falando de conflitos, né? O processo é o seguinte: tem uma divergência entre você e sua esposa, você e seu filho, você e seu liderado, você e seu chefe, né? Seu empregador. Então a divergência, ser tratada, ser trabalhada, ela qualifica a decisão que vai ser tomada. Agora, precisa que se chegue a um ponto de acordo. O que é o ponto de acordo? É quando encontra a necessidade de uma parte com a possibilidade da outra parte, e vice-versa, né? Então, a parte A e a parte B estão lá com uma divergência. Vamos para uma negociação. Não é formalmente, vamos negociar. Não, a coisa acontece automaticamente, né? Então, quando encontra a necessidade da parte A com a possibilidade da parte B, é o ponto de acordo. Ou ao contrário, parte B e parte A, né? Agora, quando não se chega a esse acordo, aí pode, então, ocorrer o conflito, tá certo? Então, é comum a ocorrência de divergência. E é também comum ocorrer conflitos, tá certo? Então, isso é natural do ser humano. E voltando à sua pergunta, você perguntou sobre o desenvolvimento, né, pessoal? Ok. Então, voltando à sua pergunta, é comum ter divergência entre irmãos, entre namorados, entre marido e mulher. Então, é comum. Então, tanto a resiliência quanto a antifragilidade, ela se aplica em todas as situações. Em todas as situações. Imagine o namorado e a namorada ter um desentendimento, aí um fica emburrado e desiste lá do que iam fazer juntos, desiste de um passeio, de um trabalho, de um projeto, né? Não, Exato. ele tem que tratar aquele mal-entendido, aquela divergência, aquele conflito e voltar com tudo, com tanta energia, com toda energia, com todo entusiasmo. Portanto, ele se aplica na vida toda, não só na parte profissional. Com certeza. O profissional, por exemplo, o dono do seu próprio negócio, que quiser adquirir essas duas competências, professor, resiliência e antifragilidade, ele deve seguir quais passos, quais etapas? Bom, tanto o empresário como toda e qualquer pessoa, a primeira coisa que nós falamos aqui na semana passada e que está integrada de hoje, né? O de hoje está integrado lá. A primeira coisa e a mais importante é sair da sua zona de conforto. A zona de conforto é traiçoeira. A pessoa nem percebe e ele fica vivendo aquela mesma mesmice por muito tempo. Enquanto que o mundo está mudando e ele fica agindo da mesma forma. Como nós falamos da síndrome do sapo fervido, né? O sapo está lá na água, a água vai aquecendo. Tá gostoso, ele tá confortável. Está confortável, ele não percebe e fica fervido e morre. De repente virou uma sopinha. Então a primeira coisa tem que sair da zona de conforto. O segundo passo é uma questão de mentalidade, é uma questão de postura permanente, que é o quê? É buscar a capacitação continuada,
é estar em aprendizagem continuada, é estar em reaprendizagem continuada. Tem um termo aí em inglês que eles falam, como que é mesmo? Lifelong learning. Lifelong learning, ou seja, aprendizado para toda a vida, aprendizado toda a vida, né? Long learning. Então é indispensável. Quem não está em aprendizagem e reaprendizagem continuada está se tornando obsoleto a cada dia que passa. E aí, naturalmente, considerar que aquilo que ele sabe tecnicamente, que a profissão que ele sabe fazer, que ele tem, é super importante, mas é insuficiente. Então ele precisa, por meio de cursos, de leituras, na internet tem muita coisa boa que é paga e tem muita coisa boa que é grátis na internet. Então a pessoa precisa ter interesse em se desenvolver em habilidades comportamentais. Então não só aprofundar o seu conhecimento, as suas habilidades e as suas atitudes em competências técnicas, mas procurar se desenvolver nisso que nós falamos das competências intrapessoais, interpessoais e interartificial. Qualquer uma dessas aí que ele trabalhar, que ele desenvolver, ele está no caminho certo. O quanto mais ele se dedicar, mais sucesso ele fará, mais atualizado, mais forte ele estará para vencer as adversidades do dia a dia, mais forte ele estará para cumprir a sua visão de futuro. Visão de futuro, ou seja, o que ele quer ser, o que ele quer fazer, o que ele quer ter na sua vida. Professor, queremos mais uma vez agradecer a participação do senhor nessa sexta-feira. Vários ensinamentos o senhor vem explanando aqui em sua coluna. Muito obrigado e uma ótima sexta-feira. Eu também retribuo uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos vocês, para todos os ouvintes, né? E na semana que vem nós vamos trabalhar o tema criatividade. Até lá nós vamos tentar ser mais resilientes e antifrágeis. Maravilha, maravilha. Um grande abraço a vocês, um abraço a todos. Um bom dia, nós conversamos com o professor Luiz Donizete Campas.